Existe um livro escrito há mais de 450 anos por um médico e vidente francês. Um livro que previu a Revolução Francesa com detalhes arrepiantes, que descreveu a ascensão de Napoleão Bonaparte pelo nome, que antecipou ambas as guerras mundiais antes que acontecessem, que previu a bomba atômica, o assassinato de JFK e até mesmo os ataques de 11 de setembro. Esse livro são as Centúrias de Nostradamus, e enterrado dentro de seus versos crípticos, escritos em código para protegê-lo de acusações de bruxaria, há uma profecia específica sobre uma nação do hemisfério sul, uma terra de florestas e rios, uma nação jovem que ainda não existia quando Nostradamus escreveu suas visões, uma nação que ele descreveu como tendo um destino crucial para o futuro da humanidade. Essa nação é o Brasil, e a profecia aponta para o ano 2026. O que Nostradamus viu não foi apenas sobre política ou economia, foi sobre algo muito mais profundo, muito mais perigoso, algo que, se ele estava certo, transformará o Brasil de forma irreversível e enviará ondas de choque pelo mundo inteiro. E os sinais de que essa profecia está se cumprindo já estão aparecendo, agora, ao nosso redor, para quem sabe onde olhar. Antes de revelar exatamente o que Nostradamus previu sobre o Brasil, você precisa entender como suas profecias funcionam, porque ele não escreveu de forma direta, não podia. Na França do século XVI, prever o futuro era considerado bruxaria, punível com morte na fogueira. Então, Nostradamus escreveu em código, em metáforas, misturando o francês antigo com latim, grego e até mesmo anagramas. Ele embaralhou a ordem dos eventos, usou linguagem poética que poderia ser interpretada de múltiplas formas. Mas dentro desse código há padrões, pistas, marcadores que, quando decifrados corretamente, revelam profecias de precisão assustadora. Durante séculos, estudiosos focaram suas análises na Europa, nos Estados Unidos, nas potências mundiais conhecidas. Mas, nas últimas décadas, pesquisadores começaram a olhar mais atentamente para referências que Nostradamus fez sobre terras distantes, lugares que não eram potências em sua época, mas que ele via se tornando cruciais no futuro. E uma dessas referências aponta inequivocamente para o Brasil. Em Centúria 6, quadra 96, Nostradamus escreveu: "A grande cidade do hemisfério austral, fogo e água em conflito mortal. A floresta que respira pelo mundo inteiro será consumida pela ganância até respirar morte. No ano das 2 vezes 13, o pulmão do mundo sangrará, e com ele a esperança da humanidade." Durante séculos, ninguém soube ao certo o que isso significava, mas agora, com nosso conhecimento moderno da geografia global, da ecologia e dos desafios que enfrentamos, a mensagem é cristalina. A floresta que respira pelo mundo inteiro, a Amazônia, o pulmão do planeta, 20% do oxigênio da Terra produzido por uma única floresta, no Brasil. E Nostradamus viu essa floresta sendo consumida, não por desastre natural, mas pela ganância, até que, em vez de produzir vida, produza morte. No ano das 2 vezes 13, 26, 2026, ele previu que em 2026 a Amazônia atingiria um ponto crítico, o que cientistas modernos chamam de ponto de não retorno, o momento em que o desmatamento e a degradação atingem um nível onde a floresta não pode mais se regenerar, onde ela começa a morrer de forma irreversível, onde se transforma de floresta tropical em savana, de pulmão do mundo em deserto. E quando isso acontecer, as consequências não serão apenas para o Brasil, serão globais. Padrões climáticos mudarão, chuvas falharão, temperaturas aumentarão, e a esperança da humanidade de evitar mudança climática catastrófica morrerá junto com a floresta. Nostradamus viu isso há mais de 400 anos e colocou a data, 2026. Mas há mais, muito mais. Em outra quadra, Centúria 2, quadra 28, Nostradamus escreveu: "O último líder das terras do sul, entre a espada e a cruz, ele ficará. Quando as águas subirem e a terra tremer, o povo se dividirá entre adoração e fúria. Sua queda não será por voto normal, mas por revelação.
e de sua queda nascerá conflito que nenhum lado vencerá. Pesquisadores acreditam que isso se refere a uma figura política específica no Brasil, um líder que chegou ao poder em tempos tumultuados, que se posiciona entre forças militares, a espada, e religiosas, a cruz, que enfrenta tanto a adoração fanática quanto o ódio intenso. E Nostradamus previu que sua queda não viria através de processo democrático normal, mas através de alguma revelação, alguma verdade emergindo que mudaria tudo. Quando as águas subirem e a terra tremer, isso poderia ser literal, inundações e terremotos, ou metafórico, caos social e instabilidade, ou ambos, e a consequência, conflito que nenhum lado vencerá, um impasse, uma divisão tão profunda que não pode ser resolvida, um país permanentemente partido ao meio. Se Nostradamus estava se referindo ao Brasil moderno, se essa profecia está correta, então 2026 será o ano dessa revelação. O ano da queda, o ano em que o conflito atinge seu ponto mais perigoso. Há uma terceira profecia. Esta é a que pesquisadores consideram mais perturbadora. Em Centúria 5, quadra 62, Nostradamus escreveu: Fogo do céu cairá sobre a terra de 5 estrelas, não de guerra, mas de ira divina ou celestial. Multidões fugirão do sul para o norte, mas o norte não terá lugar para tantos. Fome seguirá, peste seguirá, e então virá aquele que promete salvação, mas traz escravidão. A terra de 5 estrelas. A bandeira do Brasil tem 27 estrelas agora, mas a bandeira original, de 1889, tinha 21, e nos primeiros designs havia versões com diferentes números de estrelas representando as províncias. Mas 5 estrelas pode ser simbólico. Há 5 regiões do Brasil: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Fogo do céu. Nostradamus usou essa frase em outras profecias para descrever eventos climáticos extremos ou fenômenos celestiais. Secas extremas, ondas de calor, ou literalmente algo caindo do céu. E ele previu que isso causaria migração em massa, do sul para o norte. Pessoas fugindo de condições inabitáveis, mas chegando a lugares que não têm recursos para absorvê-las. E na confusão, na desesperança, emerge uma figura, alguém que promete salvação, ordem, segurança, mas que na realidade traz autoritarismo, escravidão moderna, controle total. Nostradamus viu isso acontecendo após os outros eventos, após a floresta sangrar, após a queda do líder, como o terceiro ato de uma tragédia em 3 partes. E tudo convergindo em 2026 e nos anos imediatamente seguintes. Agora, você pode estar pensando, isso é apenas interpretação forçada. Você pode fazer versos vagos significarem qualquer coisa se tentar o suficiente. Mas deixe-me mostrar por que os especialistas estão levando isso a sério. Primeiro, Nostradamus foi específico sobre geografia de maneiras que só fazem sentido agora. Ele mencionou a maior floresta do mundo em terras novas. No século XVI, europeus mal sabiam que as Américas existiam, não sabiam nada sobre a Amazônia, mas Nostradamus descreveu com precisão. Segundo, ele deu marcadores de tempo que correspondem. O ano das 2 vezes 13, para 2026, quando a águia de 2 cabeças olhar para o sul, possível referência à Rússia, cuja águia de 2 cabeças é símbolo nacional, aumentando o interesse no Brasil e América Latina, o que está acontecendo agora. Terceiro, e mais importante, os eventos que ele previu que levariam a essas crises já estão acontecendo. O desmatamento da Amazônia está acelerando, não diminuindo, acelerando. Apesar de promessas, apesar de acordos internacionais, apesar de protestos, a cada ano mais árvores caem, mais terra é queimada, mais biodiversidade é perdida. Cientistas alertam que estamos perigosamente perto do ponto de não retorno. Alguns dizem que já passamos dele, que a morte da Amazônia é agora inevitável, apenas uma questão de tempo.
E as consequências estão começando. Padrões de chuva no Brasil mudando, secas mais longas, enchentes mais severas, o clima tornando-se mais extremo e menos previsível, exatamente como Nostradamus previu. A divisão política no Brasil também está se aprofundando, não melhorando. A cada ano, as duas metades do país se afastam, diferentes realidades, diferentes verdades, diferentes visões de futuro. E há sinais de que alguma revelação importante pode estar chegando. Investigações em andamento, documentos sendo analisados, testemunhas começando a falar. Algo grande pode emergir em 2026 que mudaria tudo. E a migração interna já está acontecendo. Pessoas deixando o Nordeste devido à seca, deixando áreas costeiras vulneráveis a enchentes, movendo-se para cidades que já estão sobrecarregadas, criando tensões sobre recursos, sobre moradia, sobre emprego. Todas as peças que Nostradamus previu estão se encaixando. Mas há um aspecto da profecia que poucos conhecem. Um detalhe que Nostradamus mencionou que oferece uma pequena esperança. Em uma quadra raramente traduzida, Centúria 3, quadra 73, ele escreveu: quando o pulmão do mundo estiver à beira da morte, quando a nação jovem estiver dividida, quando o povo chorar por salvação, então virão os guardiões da floresta, não de palácios, mas da terra. E se o povo os ouvir, a morte pode ser adiada, mas se os ignorar, nada poderá salvar o que está perdido. Os guardiões da floresta. Nostradamus os descreveu como vindo não de palácios, mas da terra. Pessoas comuns, povos indígenas, comunidades locais. Aqueles que sempre protegeram a floresta, mas cujas vozes foram ignoradas. E ele sugere que há uma escolha, um momento de decisão. Se essas vozes forem finalmente ouvidas, se essas pessoas forem finalmente empoderadas, a morte da Amazônia pode ser adiada, talvez até revertida. Mas, se forem ignoradas novamente, se a ganância prevalecer, então nada poderá salvar o que está perdido. Essa é a mensagem crucial. Não é inevitável, é uma escolha. Uma escolha que será feita em 2026. Deixe-me falar sobre outro elemento da profecia de Nostradamus que conecta o Brasil ao destino global. Ele escreveu sobre 3 nações que segurarão o futuro do mundo. E através de análise cuidadosa de suas referências geográficas e simbólicas, pesquisadores identificaram essas 3 nações como Estados Unidos, China e Brasil. Estados Unidos pela sua influência militar e econômica, China pelo seu poder industrial e populacional, e Brasil pelo controle sobre a Amazônia, o ecossistema mais importante do planeta. Nostradamus viu essas 3 nações como pilares, e ele previu que se qualquer um desses pilares cair, os outros 2 não conseguirão sustentar o peso sozinhos. O sistema inteiro entrará em colapso. E ele viu o Brasil como o pilar mais vulnerável, o mais provável de cair primeiro, em 2026. Se a Amazônia morrer, se o Brasil entrar em colapso interno, se as consequências ambientais e sociais forem tão severas quanto previsto, então o efeito dominó global será inevitável. Mudança climática acelerará além do controle. Economias entrarão em colapso. Migrações em massa criarão conflitos, e a estrutura da civilização moderna começará a se desfazer. Não imediatamente, mas inexoravelmente, como um edifício cujo alicerce foi removido. Pode permanecer de pé por um tempo, mas eventualmente, inevitavelmente, cairá. O Brasil, na visão de Nostradamus, não é apenas mais um país, é uma peça fundamental. E 2026 é o ano em que descobriremos se essa peça se manterá ou se quebrará. Agora, há aspectos específicos da profecia de Nostradamus que conectam o Brasil a um evento global maior. Ele escreveu sobre o ano em que 3 sinais aparecerão nos céus, e ele listou esses sinais como um grande cometa, um eclipse que escurecerá o dia e luzes dançantes onde não deveriam estar. Em 2026, haverá um eclipse solar visível em partes da América do Sul, incluindo o Brasil, em agosto. Haverá um cometa visível a olho nu, previsto para passar perto da Terra no final do ano.
e luzes dançantes onde não deveriam estar. Poderia se referir a auroras vistas em latitudes incomuns devido ao enfraquecimento do campo magnético terrestre, algo que já está começando a acontecer. Nostradamus disse que quando esses 3 sinais aparecerem no mesmo ano, grandes mudanças virão à nação sob a Cruz do Sul. A constelação do Cruzeiro do Sul, símbolo na bandeira brasileira, visível apenas do hemisfério sul. Ele estava falando do Brasil e estava colocando essas mudanças em 2026. Mas talvez a profecia mais específica e mais assustadora seja sobre o que Nostradamus chamou de o êxodo das crianças. Ele descreveu um tempo quando pais brasileiros começariam a enviar seus filhos para fora do país em números massivos, não por oportunidade, mas por desespero, por medo de que não haja futuro para eles no Brasil. E ele viu isso acontecendo após uma série de crises, após a floresta começar a morrer, após revelações políticas, após desastres naturais, quando os pais perceberem que a situação não vai melhorar, que vai piorar e que a única esperança para seus filhos é mandá-los embora. Esse êxodo, segundo Nostradamus, começaria em pequena escala, mas cresceria exponencialmente, até que se tornasse uma diáspora, milhões de jovens brasileiros espalhados pelo mundo, uma geração inteira perdida para a nação. E ele viu isso começando em 2026. Estamos vendo os primeiros sinais? O aumento de brasileiros buscando cidadania europeia através de ancestralidade, o crescimento de comunidades brasileiras em Portugal, Estados Unidos, Canadá, jovens cada vez mais desesperançosos sobre o futuro do país. Talvez o êxodo já tenha começado, e 2026 é quando acelera além do ponto de retorno. Então, o que fazemos com essas profecias? Como devemos responder? Nostradamus sempre enfatizou que suas visões não eram inevitáveis, eram avisos, possibilidades, caminhos que a humanidade estava seguindo, mas que ainda podiam ser mudados. Ele acreditava no livre-arbítrio, que conhecimento do futuro nos dava poder para alterá-lo. Então, quando ele previu catástrofe para o Brasil em 2026, ele não estava dizendo que era destino imutável. Estava dizendo, isso é para onde vocês estão indo. Mudem de direção, antes que seja tarde demais. A floresta não precisa morrer. Escolhas podem ser feitas. Políticas podem mudar. Prioridades podem ser reordenadas. A ganância pode ser superada pela sabedoria. A divisão política não precisa se aprofundar. Diálogo pode ser restaurado. Pontes podem ser construídas. Compreensão pode substituir ódio. Os desastres naturais não podem ser completamente evitados, mas suas consequências podem ser mitigadas. Preparação pode salvar vidas. Investimento em infraestrutura pode proteger comunidades. O êxodo não precisa acontecer. Se o Brasil se tornar um lugar onde jovens veem futuro, onde há esperança, onde há oportunidade. Tudo o que Nostradamus previu pode ser mudado, mas requer ação, requer escolha consciente, requer que suficientes pessoas acordem e decidam fazer diferente. E requer que isso aconteça agora, porque 2026 não é o futuro distante, é agora, é este ano. O relógio que Nostradamus começou há 450 anos está prestes a bater a hora que ele marcou, a hora da verdade, a hora da escolha, a hora que determinará se o Brasil sobrevive e prospera, ou entra em espiral de declínio que arrasta o mundo junto. As profecias foram escritas, os sinais estão aparecendo, os eventos estão começando, mas o final ainda não está escrito. Ainda podemos escolher diferente, ainda podemos mudar de curso, ainda podemos provar que Nostradamus estava errado, ou podemos confirmar cada palavra que ele escreveu e viver as consequências de ignorar seus avisos. A escolha é nossa, do povo brasileiro, das lideranças brasileiras, de cada pessoa que se importa com o futuro desta nação e deste planeta. Nostradamus viu 2026 como um ano de destino para o Brasil. Um ano quando o futuro será decidido. Quando caminhos serão escolhidos que não podem ser desfeitos.
E agora estamos aqui, vivendo esse ano, fazendo essas escolhas, escrevendo esse futuro. Que sejamos sábios o suficiente para escolher bem, corajosos o suficiente para agir e determinados o suficiente para fazer o difícil trabalho de salvar o que Nostradamus viu morrendo. Porque se ele estava certo sobre tudo mais, se ele estava certo sobre Napoleão e Hitler e as guerras mundiais e tudo mais que previu, então ele provavelmente está certo sobre isso também. E isso deveria nos apavorar o suficiente para finalmente agir. A profecia de Nostradamus sobre o Brasil em 2026 é mais séria do que parece. Muito mais séria. E ignorá-la pode ser o maior erro que poderíamos cometer. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.